Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Shalom de Deus, povo abençoado. Mais uma série começando. Nós vamos ficar, são 5 episódios dessa série. Falando de quê? Da armadura do Espírito. Eu já ensinei muito sobre a armadura do Espírito, mas agora vão ser as pílulas. Lembra que eu sempre falo? As pílulas de saúde mental, espiritual e emocional. Eu vou falar da armadura do Espírito, tanto na área espiritual quanto emocional. E isso vai refletir também na tua vida física, porque quando nós estamos bem espiritual e emocionalmente, nós temos saúde física também. Isso tudo reflete em toda a nossa vida. Teremos saúde nos relacionamentos também. A armadura do Espírito não é o que Paulo, ele se inspirou, claro que foi vendo soldado romano, que ele via o tempo todo, principalmente ele estando prisioneiro, ele via, ele convivia, e ele começou a observar que aquele exército era um exército imbatível e que tinha a ver com as peças, porque eles tinham uma armadura diferenciada, muito diferente de todos os outros exércitos, e ele começou a fazer uma correlação com o mundo emocional e espiritual. Mas o que Paulo entendeu foi tão profundo que vale a pena nós fazermos essa série e você entender com essa forma mais profunda. E aqui está escrito Efésios capítulo 6, que vai ser a nossa meditação, que vai ser o nosso devocional, que vai ser a nossa série durante todo esse tempo, durante esses 5 dias. E aqui está escrito em Efésios 6, no versículo 16: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua: vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Até aqui nós já temos muita coisa para ver. O que Paulo falou, ele falou: olha, você precisa, eu vou repetir a primeira parte, a primeira coisa que você precisa é de força, seja fortalecido no Senhor. Olha, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua alegria. E como é que eu sou fortalecido no Senhor? Quando a minha força acaba, eu tenho um recurso, eu tenho a força de Deus. Quando você olha para Davi, olha, leia todas as batalhas de Davi. Davi tinha momentos que estava muito cansado. Aí ele já estava muito esgotado de tanta perseguição de Saul, de tanta ingratidão. Mas quando ele estava desse jeito, ele falava: Senhor, eu vou buscar refúgio no Senhor até que a calamidade passe. Esse é Davi clamando a Deus. Davi se fortalecia em Deus. Como que você se fortalece em Deus? Quando você ouve muito o problema ou fala muito do problema, você fica fraco. Porque tem muita gente que vai só ficar alimentando esse seu discurso. Mas quando você diz, você pode até dizer o problema: a coisa não está bem, mas eu me fortaleço no Senhor, porque Deus é a minha esperança, porque Ele não me deixa, porque Ele não me abandona. A minha família está com problema, mas eu me fortaleço no Senhor, porque o Senhor diz que Ele abençoa a minha casa, assim como Ele abençoou. Raabe pediu e o Senhor guardou a família dela, eu também, eu peço e eu sei que o Senhor guarda a minha família, eu sei que o Senhor restaura, assim como Davi, o Senhor restaurou o relacionamento dele com o pai e com os irmãos, assim também o Senhor vai restabelecer, restaurar o meu relacionamento com meu pai e com os meus irmãos. E ele diz ainda: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que força do seu poder? O Senhor deixou tão claro para a gente em Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Às vezes nós gastamos muita força, muita energia e Deus fala, às vezes você não dorme a noite toda preocupado, isso é gastar a tua força. Você está procurando uma solução onde não tem solução? Se tivesse solução, você tinha encontrado a solução na primeira hora da noite, mas você passou a noite toda ansioso, a noite toda perturbado, a noite toda aflito, procurando, não tem solução.
solução para o meu problema, não tem solução para o meu problema. Isso é você lutar com a tua força. Agora, lutar com a força de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Davi, mais uma vez, ele dizia: Senhor, eu entro nessa batalha ou não entro? Eu avanço ou eu fico parado? Isso é você procurar andar na força do Senhor. Não vou gastar minha energia. Andar na força do Senhor é você saber que aonde a sua mente não alcança, os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. Quando Moisés ficou perplexo diante de duas impossibilidades, não era uma. Ele olhou para frente, ele viu o mar, ele olhou para trás, ele viu o exército dos egípcios que avançava, e ele olhou para a direita e para a esquerda e viu um povo apavorado, cobrando dele uma posição. E aí o que aconteceu? Moisés se fortaleceu no Senhor e na força do Senhor. Ele teve força para orar, ele teve força para clamar. Essa é a força que vem do Senhor. E o Senhor deu a solução. Não. Vai e anda, eu vou abrir o mar vermelho. Então, é assim que a gente tem que andar, fortalecidos no Senhor e na força do Senhor. Aonde acaba a tua força, começa a força de Deus. E aqui ele ainda diz: vistam-se com toda a armadura de Deus. Deus está falando: ó, vou dar uma estratégia para vocês. Mas não adianta vocês colocarem só uma peça, não. Vocês precisam viver. Olha, é um estilo de vida. A armadura do Espírito não é uma questão de ficar recitando peça por peça. É um estilo de vida. É uma nova forma de acordar. É uma nova forma de agir e reagir. É uma nova forma de se colocar diante das pessoas e diante de Deus e diante do inimigo. Mas para isso eu preciso de todas as peças. Você não pode só usar o capacete da salvação. Você precisa do cinto da verdade. Você precisa de todas as peças. E conforme você for estudando comigo cada uma das peças, você vai analisar qual está faltando na sua vida. E ele diz aqui, então, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura para poder ficar firme contra todas as ciladas. Bom, aqui nós temos duas palavras importantes: ficar firme. Ficar firme é você... Bom, qual é o contrário de ficar firme? Ficar oscilante, ficar... Ora eu creio, ora eu não creio. Não, eu vou ficar firme, sabe? Tinha um guerreiro de Davi, que ele foi conhecido porque quando todo mundo tinha desistido de defender um campo de lentilha, ele ficou no meio do campo de lentilha até que veio a vitória. Ele guerreou até o fim. Ele permaneceu quando todo mundo fugiu, quando todo mundo deixou de crer, ele continuou, sabe? O Senhor quer que você continue orando e crendo até o fim. Fica firme. Não ouça pessoas. Se Jesus fosse ouvir pessoas, as pessoas quando passaram na cruz, disseram para ele: se você é filho de Deus, desce daí e salva-se a si mesmo. Se ele fosse ouvir toda provocação, ele não teria ficado firme, mas ele ficou firme, porque no seu interior ele sabia que o Pai o ressuscitaria, ele sabia que o Espírito de vida seria enviado sobre ele, porque essa era a promessa de Deus, ainda que ele estivesse vivendo aquele horror, ainda que a realidade negasse a promessa. E eu digo, ainda que a realidade que você está vivendo negue a promessa, permaneça firme, para você não cair na cilada. Às vezes a gente pensa que a cilada do inimigo é só o pecado. O pecado, sim, é cilada? Com certeza. Mas quanto mais você lê a palavra, mais você é confrontado pela palavra, pela verdade, então você identifica as ciladas. Mas eu estou falando de cilada contra as tuas emoções. Você sabia que a tristeza é uma cilada? Você sabia que a ansiedade é uma cilada? Você sabia que a mágoa é uma cilada? Você sabia que a fofoca e a murmuração também é uma cilada? Então permaneça firme e não caia em nenhuma destas ciladas, porque o Senhor quer você como guerreiro, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Como as 7 igrejas de Apocalipse, ele deu um aviso: ó, você pode cair, mas eu quero que você fique em pé e firme e que você prevaleça. Então, eu quero dizer que as ciladas do inferno não vão
não vão funcionar na tua vida, porque você vai aprender nessa série a colocar cada uma das peças. E vamos ver qual é a primeira, o que o Senhor fala antes das peças, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui ele está te explicando, olha, a tua luta não é contra pessoas. Pessoas são usadas para te ferir, são usadas para te prejudicar, mas tem um inimigo por detrás de tudo isso. Então, como é que você vai combater? Orando e crendo que o Senhor quebra hoje todas as ciladas do inimigo contra a sua vida, que a pessoa que seria usada não vai ser usada em nome de Jesus. E se alguém já foi usado ou está sendo usado pelas trevas, que o Senhor liberte a mente dessa pessoa, porque não é contra ela que você está lutando, é contra os poderes. Aqui está falando, ele tem poder também. É contra poderes nas regiões celestiais. Existe uma guerra, porque você é alvo dessa guerra. Sim, as trevas veem você como um alvo, mas Deus vê você como alvo do amor dele. Então permaneça firme e você vai prevalecer nessa batalha, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora com cada pessoa que neste momento começa a se posicionar, porque eles não vão ficar, como o Senhor diz em Apocalipse, Senhor 16, para não ficarmos nu, para que a nossa vergonha não fosse exposta. A igreja da última hora precisa estar vestida com a armadura do Espírito. E, Senhor, que agora possamos estar vestidos, começando a aprender sobre cada peça, para nos vestirmos com cada uma dessas peças, para permanecermos firme e em pé. Senhor, e ao fraco e aquele que está cansado, renova a força, em nome de Jesus, a força do teu poder, não por violência, nem, Senhor, por poder, mas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e uma semana que já inicia abençoada, que as bênçãos de Deus, como aprendemos no devocional deste dia, que as bênçãos de Deus venham e te alcancem em nome de Jesus. Mas não saia do canal sem antes curtir, acionar o sininho e se inscrever, porque nós vamos vencer, nós vamos aprender, conhecer a palavra e prosseguir em conhecer. Essa é a nossa meta, em nome de Jesus.